Seja bem-vindo ao Direitologia, o canal onde o crime acontece. E dando continuidade aos nossos estudos sobre a parte geral do Código Penal, chegamos ao artigo 17, que vai tratar do crime impossível. Mas antes de continuarmos, eu queria dar um recadinho aqui. A dinâmica do canal vai funcionar da seguinte maneira a partir de agora. Todo sábado, um vídeo a respeito da continuidade aqui da parte geral do Código Penal. E durante a semana, vídeos a respeito de outras coisas, lógico, sempre relacionadas ao direito penal. Fiz uma playlist aqui chamada Dicas Rápido, que serão um minutinho ali de algumas dicas, e também a playlist aí a respeito do concurso Soldado da PM. Se você tem interesse, você acompanha lá a playlist que vai ter vídeos especificamente sobre isso, sobre o concurso da Polícia Militar aqui do Estado de São Paulo. E talvez alguma outra playlist a mais aí para também ser colocada durante a semana. Então, essa será a dinâmica aí por enquanto, beleza? Então vamos lá, dando continuidade aqui aos nossos estudos. O que vai tratar esse artigo 17? Vamos lá lê-lo para facilitar o entendimento. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Para começar, vamos colocar algumas palavras-chave aqui no quadro que vai facilitar o entendimento. Vamos lá. Primeiro, tentativa, impossível, consumar-se, ineficácia absoluta do meio e absoluta impropriedade do objeto. É isso que interessa pra gente aqui. Vamos lá mudar de caneta. Perceba uma coisa. Não se pune a tentativa. Por quê? De novo a gente volta lá para o nosso famoso iter criminis. O iter criminis está aqui. Vamos lá, você tem a primeira fase, a cogitação, depois preparação, início da execução, término da execução e a consumação. E a consumação. Percebam, você tem o início da execução, término da execução e a consumação. Não se pune a tentativa, por quê? Porque o crime não se consumou. Não se consumou, ele acabou aqui antes, ó. Certo? Não se consumou. Por isso que não se pune a tentativa. Por quê? Porque o artigo 14 lá do Código Penal ele vai tratar da tentativa. Ele fala o seguinte lá. Tentativa é quando o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Aqui é a mesma coisa, o crime também não vai se consumar. Porém, aqui tem um detalhe, aqui não tem circunstâncias alheias à vontade do agente. Aqui nós temos a ineficácia absoluta do meio ou a absoluta impropriedade do objeto. É como se a gente falasse o artigo 14 da seguinte maneira. O crime não se consuma por circunstâncias de ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto. E por que é importante a gente entender isso aqui? Porque nesse caso, o crime ou a conduta será, a conduta, né, melhor dizendo, o fato será atípico. Na tentativa lá do artigo 14, não. Lá não se consumou, mas a tentativa ela é punida, normalmente. Aqui não, aqui é um fato atípico. Por quê? Porque você tem uma ineficácia absoluta do meio ou uma absoluta impropriedade do objeto. O que é importante falar aqui? É impossível se consumar. Por quê? Porque se houver alguma possibilidade, já não vai caber isso aqui, vai entrar na tentativa. Exemplo, eu estou andando com uma carteira no bolso aqui no centro de São Paulo, o larápio vem e enfia a mão no meu bolso. Agora ele não chegou aí lá no fundo, deixou a carteira lá embaixo no bolso, ele chegou até a metade do caminho, não conseguiu, tirou a mão e vazou. Não era impossível de se consumar o crime, porque se ele tivesse colocado a mão um pouco mais para baixo, ele teria pegado a carteira. Ou seja, nessa situação que eu falei, ele vai responder por furto tentado. Agora, se não tinha nada no meu bolso, o larápio enfia a mão lá, não acha nada e tira. Nesse caso, o fato será atípico. Por quê? Porque era impossível de se consumar. Não tinha nada no meu bolso.
não teria como ele furtar a carteira. Então, só para vocês entenderem essa diferença. Agora, ineficácia absoluta do meio. A gente pode dividir isso aqui nessas 3 palavrinhas mesmo. Ou seja, começando aqui pelo meio. O que é esse meio? Muita gente confunde meio com objeto. Não. O meio é qualquer coisa que vá te ajudar a consumar aquele crime. Então, esse meio, ele pode ser uma faca, um revólver, um soco inglês, uma granada, enfim, esse é o meio. Então, ineficácia absoluta do meio, a mesma coisa, não pode ser uma ineficácia relativa. Outro exemplo, eu estou com um revólver, um 38, sem munição. Estou sem munição e tento matar o meu desafeto. Dou tiro e nada. E aí, nesse caso, nós teremos crime impossível. Sem a munição, era impossível matar o outro atirando, obviamente. Eu poderia usar essa arma dando uma porrada na cabeça dele, aí é outra coisa. Mas, dando tiro não poderia. Então, crime impossível. Agora, se eu estava com 6 munições no meu 38, mas só que era munição velha, ou seja, poderia funcionar ou não. Supondo que não funcionou, picotou as munições lá. Então, essa ineficácia não era absoluta, essa ineficácia era relativa. Nesse caso, responderei pela tentativa. No caso aí, homicídio tentado. E essa ineficácia, justamente o nome já diz, é ineficaz, não funciona. Isso que quer dizer essa ineficácia absoluta do meio. Agora, absoluta impropriedade do objeto. Aqui no caso, esse objeto já é o bem jurídico. Qual que é o exemplo clássico aqui? Matar um defunto. O homicídio, ele justamente, o crime de homicídio, ele busca proteger qual bem jurídico? A vida. Se você está tentando matar uma pessoa que já está morta, você não tem o objeto. Então você tem uma absoluta impropriedade do objeto. O objeto é impróprio, não existe o objeto. O bem jurídico que você está tentando ali, um atentado contra ele, não existe. Outro exemplo, aborto. Aborto numa mulher que não está grávida. Você vai lá, você acha talvez que ela esteja grávida, vai lá e ministra um remédio abortivo, só que, na verdade, ela não estava grávida. Supondo que esse remédio que você deu não causou nenhum outro efeito colateral nessa pessoa, é crime impossível. Beleza? Por quê? Não tinha feto, você não ia matar ninguém. Esse é o exemplo e essas são as pegadinhas relacionadas ao crime impossível. Então aqui é a mesma coisa. A impropriedade do objeto também tem que ser absoluta. Se for relativa, se há uma mínima possibilidade, aí já não será crime impossível. No caso que eu falei, da facada no morto. Suponho que ele não está todo morto, ele está meia boca ali, está quase indo, ou vai, não vai, ou, melhor ainda, por exemplo, ele está em estado vegetativo, por exemplo. Está no hospital lá há 10 anos em estado vegetativo. Você vai lá, esfaqueia ele para matá-lo. Ele está vivo. Então, se ele morrer, homicídio consumado. Se ele não morrer, tentativa de homicídio. Agora, se ele já estiver morto, não é nada, fato atípico, crime impossível. Beleza? Agora mais algumas observações finais para a gente encerrar aqui. Vamos lá. Crime impossível não se confunde com crime putativo. Crime putativo. Putativo, a pessoa acha que está cometendo um crime, mas não está. Por exemplo, eu vou lá e achando que eu estou cometendo um ilícito tipificado no nosso Código Penal ou em alguma lei extravagante, eu vou lá e fumo orégano. Não é nada. O orégano é apenas uma erva, não é prevista nas portarias da Anvisa como sendo algo alucinógeno ou qualquer coisa do gênero, não é droga, ou seja, não é crime. É um crime putativo, ele acha que está cometendo um crime, o resultado é o mesmo do crime impossível. Ele é um fato atípico.
mas às vezes eles podem confundir em alguma prova que você for fazer aí. Outra coisa importante também para a gente diferenciar é o flagrante preparado e o flagrante esperado. Então, flagrante preparado e flagrante esperado. Flagrante preparado. O exemplo clássico para você entender. O policial, ele prepara a situação de flagrância. Por exemplo, eu vou lá, policial apaisano, chego lá numa pessoa e induzo ela a me vender uma maconhinha lá. Então vou lá, induzo, tô afim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Induzo a pessoa vai lá, me vende, e aí eu vou lá e prendo ela em flagrante. Nesse caso aqui, não pode. Tá bem grandão aqui. Não pode. Agora, flagrante esperado, aí pode. Ou seja, você está monitorando uma quadrilha de tráfico de drogas, por exemplo, e aí ela está chegando com a droga, vai se encontrar com outra, que essa outra vai dar o dinheiro e vão fazer a troca entre os materiais ali, entre o dinheiro e a droga. E aí você aguarda. Você faz uma campana e fica ali esperando. Na hora da troca, você vai lá, flagrante, e prende os caras. Nesse caso, é admissível. Admissível. Beleza? Então com isso a gente encerra aqui o artigo 17. Qualquer dúvida que você tenha aí, manda aí na descrição. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite essa oportunidade agora e se inscreva aí. E se você não assistiu os últimos vídeos, assista-os também clicando aqui do lado. Ó, só clicar aí que já vai lá direto, beleza? Forte abraço e até a próxima.